Olá pessoal, para quem não me conhece, me chamo Edilson Pereira da Silva. Esse ano estarei trabalhando com o 5º ano C, a disciplina de Geografia. Então vamos ao assunto da aula. Então o assunto da aula é: quantos somos e onde vivemos? Brasil, país populoso, mas pouco povoado. Em 2015, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população absoluta ou total do Brasil era de cerca de 205 milhões de habitantes, com a 5ª maior população do mundo. O Brasil é considerado o país populoso. Então, gente, população absoluta nada mais é do que o número total de habitantes, incluindo crianças, bebês, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Como nós vimos aí também, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. O primeiro é a China, o segundo é a Índia, o terceiro é os Estados Unidos, o quarto é a Indonésia e o 5º Brasil. Mas, se por um lado o Brasil tem um elevado número de habitantes, por outro, o país é pouco povoado. Sua densidade demográfica ou população relativa é baixa. Então, o que é população demográfica ou população relativa? Nada mais é do que o número de habitantes por quilômetro quadrado. O número de habitantes existente em 1 quilômetro quadrado. Então, se chama densidade demográfica ou população relativa, certo? E essa população relativa do Brasil é de 24 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Um número relativamente baixo, se comparado com a dimensão territorial do Brasil, que nós sabemos que é enorme, ok? Então, a distribuição da população no território. No Brasil, a população não se distribui de forma regular pelo território. Ela se encontra mais em algumas áreas e menos em outras. Podemos perceber essa irregularidade ao comparar a densidade demográfica das regiões brasileiras. Então, isso quer dizer o seguinte, que em algumas regiões, a densidade demográfica é maior, ou seja, existe um maior número de habitantes por quilômetro quadrado, e em outras regiões a densidade demográfica é menor. Existe um menor número de habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Aí, o Brasil. A população do Brasil é estimada em 204 milhões e 900 mil habitantes. A área do Brasil é 8 milhões 515 mil 767. Como é que nós vamos achar a densidade demográfica? Vamos pegar o número de população e dividir pela área total do território brasileiro. Então, fazendo isso, nós vamos encontrar 24 habitantes por quilômetro quadrado. E continuando, o norte, a diferença de região para região, com relação à densidade demográfica, ou o número de habitantes por quilômetro quadrado. No norte, 5 habitantes por quilômetro quadrado. Nordeste, 36. Centro-oeste, 10. Sudeste, 93. E sul, 51 habitantes por quilômetro quadrado. Então, dá para vocês perceberem aí que em cada região, há um maior número de habitantes por quilômetro quadrado e em outra região um menor número de habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Então, continuando. Temos aí também o mapa, densidade demográfica por unidade federativa. O mapa, que está dividido em estados, ok? E aí nós podemos perceber também, que alguns estados estão com as cores mais fortes, Então, esses estados que estão com as cores mais fortes são os estados que têm o maior número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a maior densidade demográfica, certo? Dando continuidade aí, vamos ver agora o crescimento da população brasileira. Em 1900, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. No ano de 2015, sua população era aproximadamente de
205 milhões de habitantes. Veja bem aí que houve uma explosão populacional, né? Então a população cresceu muito, né? Nesses 2 séculos, né? A população cresceu de uma forma significativa. Os fatores que influenciam o crescimento da população de um país são, né, o crescimento natural ou vegetativo, né, que é a mesma coisa, e o saldo das imigrações internacionais. Então, os fatores que influenciam o crescimento, né, de uma população, né, o crescimento natural ou vegetativo e o saldo das migrações internacionais. Então, esses são os fatores que influenciam, né, o crescimento populacional, ok? O crescimento natural ou vegetativo corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Como é que nós vamos achar esse crescimento natural ou vegetativo? Então, nós vamos pegar o número de natalidade e subtrair pelo número de mortalidade. Aí nós vamos ter o que? O crescimento natural ou crescimento vegetativo. A taxa de natalidade indica o número de nascimentos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes de um país. Então é isso, gente. Se num grupo de 1.000 habitantes nasce 10 bebês, então quer dizer que nesse grupo de 1.000 habitantes houve o crescimento de 1%. Ok? Com relação à taxa de mortalidade, né, indica o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes do país. Com relação à morte, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar, né, o número de pessoas que morreram, né, se morreram 10 pessoas, né, então quer dizer que a taxa de mortalidade foi também o que? 1%. Ok? Então vamos lá. Por último aí, temos a taxa de natalidade e mortalidade de 1900 a 2015. Temos aí o gráfico. Então, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Vou dar um exemplo que nós vamos pegar o ano de 1930, né? Aí nós temos duas linhas aí. Uma linha, né, de cor amarela, que significa taxa de natalidade, e uma linha de cor verde, que significa taxa de mortalidade. Então, vamos pegar o ano de 1930, né, pegar primeiro a taxa de natalidade, que é 45, pela taxa de mortalidade, que é 26. Então, o ano de 1930, aí, né, o crescimento, né, vegetativo foi de 19%. Aí temos também o ano de 1965, né, a taxa de natalidade foi 39 e a taxa de mortalidade de 10. E por último, né, 2015, certo? A taxa de natalidade foi 14 e a taxa de mortalidade 6. Então, por aí dá para a gente fazer esse cálculo. Então, gente, espero que vocês tenham compreendido o assunto, né? Bom estudo, né? E boa atividade. Se precisar, né, é só ligar no meu WhatsApp aí, 998 43 55 37. Esse é o número do meu WhatsApp. Qualquer dúvida, né, me ligue. Então, no mais é só. Até a próxima aula.